relembro em 2015, quando num programa de televisão eu denunciei aquilo que chamei de casos vouchers. E não denunciei apenas isso. Eu denunciei isso e denunciei que tinha alertado a Federação Portuguesa de Futebol e que a Federação Portuguesa de Futebol tinha feito ouvidos moucos daquilo que eu lhe tinha transmitido num simpático, mas inútil almoço na cidade do futebol. A partir do momento em que eu fiz a denúncia pública e de muitas críticas, mais umas que tive, porque um presidente de um clube não se podia ir para a televisão rebaixar-se perante comentadores, como por exemplo Pedro Guerra, e que isso não era a postura digna de um presidente do Sporting, e que estava perfeitamente errado. Mais uma vez as pessoas perderam o foco naquilo que era importante e foram ao supérfluo, que era se o presidente foi ou não foi ou deixou de ir a um programa de televisão e poder ser confrontado com comentadores de outro clube. A partir daí eu quero relembrar às pessoas que tudo isto foi minimizado, até que, por força do impacto que teve esta revelação no exterior, eu quero-vos relembrar que se fosse pelas notícias que saíram em Portugal, isto não teria impacto absolutamente nenhum, mas o impacto que teve no exterior, porque realmente eu era uma pessoa que era frequentemente convidada pela imprensa estrangeira para comentar vários factos relacionados com o futebol português e internacional. A Federação, e eu disse isto em público, fez uma carta vergonhosa, eu chamei na altura vergonhosa e vou voltar a dizer vergonhosa, para a polícia, que versava apenas: vejam lá, averiguem lá, se faz favor, os custos de jantares, como se a polícia não tivesse mais nada que fazer do que estar a verificar custos de jantares, visto que na lei nada proíbe que eu, por exemplo, ofereça um jantar de 5.000 euros, assim, por exemplo, nada impede na lei. E lembro-me, e eu também já tinha dito isto em público, que quando fui chamado à Polícia Judiciária, simpáticos, muito simpáticos, e realmente só tenho que agradecer enquanto cidadão, enquanto ex-presidente do Sporting e enquanto candidato assumido novamente ao Sporting Clube de Portugal, só tenho que agradecer, mas relembro aquilo que também já contei publicamente na altura, mas já passaram 5 anos, que quando cheguei lá, e perante aquele pedido inócuo da Federação, as pessoas disseram: oh, Presidente, não precisa de perder muito tempo, nós ouvimos as declarações, pronto, está tudo preparadinho, é só assinar e ir embora. Eu disse: não, eu vim aqui mesmo, não foi para perder tempo, foi para ganhar, e tenho o dia por vossa conta. E tivemos cerca de 4 horas. E em 4 horas eu pude demonstrar, com uma série de documentação que deixei na investigação, que estávamos perante a suspeita de um crime. Não só, é engraçado agora ouvir alguns comentadores na televisão, estão todos a engolir em seco, estão todos aflitos, porque como é que é possível agora irem falar de uma temática que foi levantada por esse ser perigosíssimo que se chama Bruno de Carvalho, esse perigo público, que afinal não falhou uma das acusações que fez, não falhou um dos vaticínios que fez. E então estão aqui todos aflitos a dar a volta ao texto. Não, isto é só uma questão desportiva. Não é uma questão desportiva só. Eu demonstrei claramente durante a minha colaboração que estávamos perante uma situação de suspeita de crime, não só desportivo, mas também de crime. E lembro-me perfeitamente de a felicidade enquanto agentes policiais, enquanto agentes de investigação, porque finalmente, depois daquele esclarecimento, as coisas tinham ficado
esclarecidas para eles e finalmente tinham algo para começar. Porque tudo aquilo que eles tinham recebido, aquele pedido inócuo de uma linha da Federação Portuguesa de Futebol, não fazia sentido absolutamente nenhum. A polícia ia arquivar, era essa a intenção do futebol. Tanto que rapidamente o futebol arquivou o processo. E queriam que rapidamente a polícia também o arquivasse. Passaram 5 anos. O meu sentimento é um sentimento de grande felicidade, porque existem pessoas que ficam contentes pelo Cristiano Ronaldo ter sentimentos pelo Sporting e acham que isso vale títulos. Eu fico contente pelo Cristiano Ronaldo reconhecer aquela que foi a sua casa, onde viveu, onde as pessoas do Sporting foram a sua família, fizeram o lugar da sua mãe, fizeram o lugar do seu pai durante uma série de anos, e fico extremamente feliz que o melhor do mundo seja sportinguista e que o revele. Mas para ganharmos títulos, para o Sporting enverdar num caminho de títulos, tinha que enverdar num caminho, em primeiro lugar, de igualdade de circunstâncias com os seus rivais. E o grande erro que o Sporting tem tido ao longo destes anos era pensar que pura e simplesmente tinha um problema financeiro ou um problema estrutural. Não, o Sporting tinha um problema financeiro, o Sporting tinha um problema estrutural, o Sporting tinha uma série de complexos, o Sporting estava a ser subjugado e a transformar-se submisso dos seus rivais há muito tempo, mas também há um problema grave. E todos estes processos, eu não sei, eu já lhes perdi a conta, porque temos o processo vouchers, temos o processo e-mail, temos o processo Rota do Atlântico, temos o processo Lex, temos o processo Mala Tchau. Eu já perdi a conta dos processos. Eu ainda não consegui perceber onde é que eu não tinha razão no meio disto tudo. E mais, achando sempre que toda a gente é inocente até prova em contrário. Eu já aqui na Rádio Estádio tinha dito que Luís Filipe Vieira era o homem mais azarado do mundo, porque o azar persegue-o. O azar persegue-o na sua vida, o azar persegue-o. E ele teve um azar, de facto, mais um na sua vida, que se chamou Bruno de Carvalho, porque foi alguém que, com independência, de forma digna, frontal, não teve problema nenhum de ir à televisão e denunciar, visto que ficou para mim claro que a Federação nada ia fazer sobre o assunto, e mesmo depois da denúncia ficou claro, quando eu por acaso li, estava ao contrário, mas era tão poucas as palavras que li o pedido da Federação, teve este azar de haver uma pessoa que íntegra, com princípios, com moral, com honestidade e sem medo para enfrentar as situações. E isto é um problema que o Sporting tem que enfrentar. E é engraçado que agora se fala que foi necessário, e eu disse isto várias vezes de forma pública, mas agora já querem voltar tudo ao contrário, que é dizer que, bem, os vouchers só tiveram impacto porque foram juntos ao processo dos e-mails. Não, as pessoas, por muito que tentem agora dar a volta, por muito que queiram retirar os méritos da minha presidência, e foram tantos, o combate contra os fundos, e foi um combate que venci, o combate pela introdução do VAR, e foi um combate que venci, e depois este combate à falta de credibilização e de verdade no futebol, independentemente de estarmos só a falar de suspeitas, mas já são suspeitas a mais, e neste momento as pessoas não se podem esquecer que o caso e-mails dá relativamente pouco tempo atrás, estamos a falar talvez de há 2 anos, mas o pai de tudo isto foram os vouchers, foi o caso vouchers, foi uma pessoa que se chama Bruno Carvalho, foi a pessoa Bruno Carvalho que originou a que
A partir daí, em cada coisa que aconteceu, nos e-mails, no Lex, em tudo aquilo que aconteceu, a polícia já estivesse preparada e com conhecimento de causa, porque eu deixei lá muita documentação, e com conhecimento de causa, para poder efetivamente levar avante estes processos. Se eles depois vão sendo juntos ou não, eu sempre disse, quando a Justiça Desportiva fechou o caso Vouchers, que as pessoas não estivessem tão contentes, porque a polícia não tinha fechado. E toda a gente me ignorou. Não quiseram saber, não fazia sentido nenhum. Aliás, a palavra hoje que eu ouço mais das pessoas que estão a engolir em seco, e são todas, parecia que o caso estava dormente, parecia que o caso estava encerrado, parecia que eles não quiseram ouvir, porque as pessoas não quiseram ouvir. As várias vezes que eu falei disto, as várias vezes que eu fui atacado, e continuo a dizer, se as pessoas... Se este processo, se neste momento o que deu corpo ao processo, dizem estes comentadores, são os e-mails, então nos e-mails também estão lá descritos, e estamos tudo a falar em suposições e em mera opinião, mas nos e-mails que foram tornados públicos também estão lá descritos a forma em como iam em conluio com pessoas do Sporting me tirar do Sporting. Portanto, se é válido para umas coisas, é válido para tudo. O timing, eu sou católico, já o disse, acredito em Deus, e acho que as coisas todas acontecem por uma razão. E este timing desta saída é o timing perfeito para as pessoas perceberem o trabalho magnífico que estava a ser feito no Sporting, e não estava a ser feito de forma invisível, porque só os incompetentes é que dizem que fazem trabalhos invisíveis. Bruno, eu aproveito para lhe perguntar precisamente sobre o timing. 5 anos se passaram desde que publicamente denunciou essas ofertas. Está surpreendido com o tempo que passou? Não estou surpreendido por uma razão. Nós podemos pegar e dizer, bem, a Justiça trabalha lentamente. Não. Nós não estamos a brincar. As pessoas, se calhar, ainda não perceberam a gravidade daquilo que se está a passar. E quer queiramos ou não, nós estamos a falar de uma instituição das mais importantes de Portugal, que se chama Sport Lisboa e Benfica. Uma instituição que tem milhões de adeptos. Uma instituição que, apesar com a data um pouco aldrabada, mas isso já não é uma questão minha, fica para os historiadores, já é centenária. As pessoas, e mesmo a polícia, não pode pegar num assunto destes e fazê-lo de forma a que as coisas não tenham corpo e substância, porque nós não estamos a falar de uma instituição qualquer. E a instituição não tem culpa nenhuma das pessoas e do que as pessoas lá fazem, ou melhor, para não haver mais processos, do que se suspeita que as pessoas fizeram. E a polícia tinha que criar alguma coisa com corpo. Começaram pelos vouchers, não foram em conversas, não foram em cantigas, conseguiram ser independentes, conseguiram ser verticais, e continuaram a trilhar. Agora, como tudo em Portugal é comentado de forma leviana, é falado em conversa de café de forma leviana, a polícia teve que fazer um trabalho sério. E a verdade é que, e sempre me ensinaram isso, quando uma pessoa tem fome, você não deve dar comida, deve dar a cana para a pessoa e ensinar a pescar. E quando fui lá, aquilo que fiz foi dar a cana, dar o isco, explicar porque é que não estávamos apenas perante um caso de justiça desportiva, mas sim um caso previsto na lei penal. Perceberam e a partir daí foram fazendo as suas investigações. Quanto mais reforçada uma investigação, mais apurada será essa investigação, que não está a investigar uma coisa qualquer, nem está a investigar um fenómeno que seja um fenómeno fácil.
O futebol não é um fenómeno fácil. Estar a apontar uma investigação para uma instituição, continuo a dizer, centenária, com a importância do Sport Lisboa e Benfica, não é fácil. Claro que todos nós gostávamos que logo em 2015 as coisas tivessem saídas. Eu vou voltar a dizer, eu tenho a certeza que não acabarei a minha vida sem que seja reconhecido ao Sporting Clube Portugal o título de 15-16, mas isso já é aqui uma fé, já é uma fé minha. Acho que aos poucos tudo se vai sabendo. Acho que isto entrou numa bola de gelo que cada vez está maior. É uma avalanche para algumas pessoas que eu acho que começa a ser difícil de parar. Porque eu fui avisando durante muito tempo que as pessoas cada vez estão mais informadas, que as pessoas, bem sei que as pessoas também são manipuláveis e moldáveis pela comunicação social. E eu sei, senti na pele. E foram 2 anos que tive que sentir na pele algo que já se percebeu que era uma mão cheia de nada. Felizmente, ao fim de 5 anos, percebemos que aquilo que eu fui fazer à televisão e que tão criticado foi no mínimo, mesmo que não dei nada, um serviço público. Tive a coragem de fazer um serviço público, porque no mínimo deu origem a um processo que neste momento já é um mega processo. Por isso eu não me espanta, tenho pena, mas gostaria que houvessem milagres. Falaram na vossa peça sobre os padres, eu relembro... A peça é da TVI, apenas para fazer essa ressalva. Sim, mas na peça que passaram, eu percebo que foi da TVI, eu percebi que era da TVI. Agora, falaram em padres, eu lembro-me que me caiu o mundo quando houve uma capa em que dizia que eu achava que... aliás, foram duas capas distintas, se não me engano. Uma que eu dizia que Luís Filipe Vieira devia ganhar o Prémio Nobel da Paz, e outra que disse que ele devia ser canonizado ou transformado em santo. E as pessoas não foram percebendo. Eu era um bélico, eu era um perigo público. E eu não tenho dúvida nenhuma que na luta contra a justiça e na luta contra a mentira, eu sou um perigo público. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Porque não tenho medo, e mesmo depois de tudo aquilo que me fizeram durante 2 anos, continuo a dizer que se percebeu perfeitamente que deu em 0, continuo a não ter medo nenhum de lutar pelos princípios que me deram. Princípios da luta contra a mentira, da luta pela verdade, da luta pela dignificação do futebol, e não só do futebol, do país. Nós, a certa altura, temos que perceber que estamos numa luta pela dignificação e pela credibilização do país. E agora podem-me vir todos dizer que sou um populista e um demagogo, mas quando se tem processos, e eu tantas vezes alertei para aquilo que eram os jogos fora das 4 linhas, sempre disse isto, que fora das 4 linhas tinha pelo menos uma importância de 50%, sempre disse isto, disse 25% jogadores, 25% o treinador, 25% todas as questões ligadas à arbitragem e 25% todas as questões políticas e adjacentes. E agora nós vemos listas de 44 juízes que supostamente recebiam bilhetes por parte do Benfica, são juízes a ser afastados pelo Conselho Superior de Magistratura, são juízes atrás de juízes a ser constituídos arguidos, é a Operação Lex a ficar cada vez maior, é os vouchers a juntarem-se aos e-mails, a transformarem-se num mega processo, que eu acho que ainda vai continuar e ainda vai ficar cada vez maior. É o caso do Mala Tchau, e nós nem ouvimos falar do Mala Tchau, mas aquilo que eu vi enquanto cidadão e enquanto ex-presidente do Sporting foi uma série de pessoas a virem afirmar categoricamente que aquilo aconteceu. Portanto, não é um jogo de palavras.
eu vi pessoas que vieram, não é dizer-me a mim, vieram publicamente, nos jornais, nas televisões, eu vi. Portanto, enquanto o Sporting está a brincar aos estagiários de medicina e está a brincar ao trabalho invisível, o meu trabalho foi tão visível e tão bom que terminou desta forma. Se formos ler os e-mails, claramente estava lá que já estavam a trabalhar com o Sporting para unir o Sporting. Isto diz tudo, porque alguém teve esse lema, unir o Sporting. Vem logo de um destes e-mails. Pode ser tudo falso, pode ser tudo mentira, podemos estar todos a viver num mundo de ficção e estarem todos adulterados e todos maniatados. Agora, isto de facto são suspeitas atrás de suspeitas, e eu hoje sinto-me um homem feliz, apesar de achar que vive sempre as coisas uns anos antes de toda a gente chegar lá. Luís Filipe Vieira um dia disse que o Benfica estava 10 anos à frente de toda a gente. Eu tenho que dizer, por todas estas suspeitas, eu acho que o Benfica está 100 anos à frente de toda a gente. Porque realmente, quando a única pessoa que veio fazer estas denúncias acaba afastado do futebol como acaba por ser afastado, Luís Filipe Vieira até foi modesto, não está 10 anos à frente, está 100 anos à frente, mas teve realmente essa peça no sapato, que foi alguém que conseguia de forma independente e sem medo, e nunca se querendo associar, que eu relembro as pessoas das inúmeras tentativas que Luís Filipe Vieira fez para que eu me encontrasse, para que fizéssemos acordos, para que as inúmeras tentativas, houve mensagens que foram tornadas públicas, entre esse que também foi transformado quase num herói nacional, o Nélio Lucas da Doyen. E quando eu fui contra, eu era um maluquinho, porque o Nélio Lucas da Doyen era uma pessoa muito importante. Neste momento já é também suspeito de tudo e mais alguma coisa. E essas mensagens foram tornadas públicas, da tentativa. Jaime Marta Soares, 2 dias antes de pedir a minha demissão, veio-me com a missão secreta de pedir para eu fazer uma reunião com o Luís Filipe Vieira à casa deles, escondidos, que entrávamos pelos fundos e tal. Eu neguei, expulsei-o, e passado 2 dias, isto eu também tornei público, eu também disse isto, os sportinguistas é que não quiseram ouvir, o mundo é que não quis ouvir. Passado 2 dias ele estava a pedir a minha demissão e a fazer todos os atos para que rapidamente e que sem me dar hipótese de defender, sem me dar hipótese de ir à Assembleia Geral, destituir-me, porque isto era uma necessidade, isto é grande demais, como diz a polícia, e bem, é um mega processo, e eu de repente vi-me envolvido por ser independente. E acha que vai ter consequências, Bruno Carvalho? Ouça, eu acho que a polícia não está a brincar. Eu sei perceber a realidade que está à minha volta e sei denunciá-la. Já toda a gente percebeu isto. Só os maldizentes é que não. Toda a gente já percebeu que eu vejo as coisas de facto muito à frente do que as pessoas veem. Continuo a dizer, o VAR, eu estive em reuniões onde Fernando Gomes gozou na minha cara com o Platini sobre a introdução do VAR, e eu disse-lhes, vocês vamos cá estar todos para ver, e de repente passou a ser um grande apoiante do VAR. Eu lembro-me que quando estive contra os fundos, quer dizer, chamaram-me os nomes todos, a própria federação atacou-me também. A posição da federação era totalmente pró-fundos. Depois acabaram os fundos, já eram todos contra os fundos. Denunciei claramente aquilo que eram práticas que eu não achava corretas, e pelos vistos a polícia também não acha corretas.
Agora, se vai ter consequências, há uma consequência que tem, garantidamente. A notícia de hoje tem uma consequência. E já teve, eu já vi, que é uma série de comentadores e de paineleiros a engolirem em seco e a dizerem, bem, já sabíamos disto há 5 anos. Pois não é é a pessoa com que eles têm apelidado de perigo público, a pessoa que eles tentaram promover um linchamento público, denunciou, teve coragem de denunciar, e não era a minha missão. A missão de fazer estas denúncias é dos jornalistas. Os jornalistas é que têm isso como missão. Eu transformei na minha missão a partir do momento em que vi que as pessoas são ou ignorantes ou incompetentes. Eu não tive medo, continuo a dizer, eu não tive medo, não me escondo através de trabalho invisível. O meu trabalho foi tão visível e tão bom que acabou como acabou. Agora, o que é que vai acontecer? Eu esse tipo de futurologia não sei. Que eu acho que isto foi mais um abanão positivo no Sporting para se perceber que estávamos no caminho certo e que temos que voltar rapidamente para o caminho certo, e não é com estagiários de medicina, nem outros estagiários quaisquer que agora venham a aparecer para essa moda, bem, tem que picar as novas, uma lufada de ar fresco. Não, nós não precisamos de lufadas de ar fresco nem de caras novas, não, nós precisamos de quem consiga, por um lado, resolver os problemas estruturais e financeiros do Sporting e, por outro, consiga combater as desigualdades que os jogos de bastidores provocam e que fazem com que o Sporting, mesmo que se capacite estruturalmente e financeiramente, nunca chegue lá. E se calhar, em vez de andarmos a dizer ganhamos há 1 ano, não, há 2, não, há 3, não, há 10, não, há 15, não. Tínhamos que fazer aquilo que eu fiz, que era entender claramente porque é que nós não chegávamos lá. E nós não chegávamos lá porque tínhamos um problema estrutural gravíssimo, um problema financeiro gravíssimo. Foi resolvido o problema estrutural, foi resolvido o problema financeiro. Neste momento temos outra vez um problema estrutural gravíssimo, um problema financeiro gravíssimo e continuamos a ser, expressão do outro, comidos de cebolada ao pequeno almoço e jantar, e já para não falar na ceia. E continuamos, porque é preciso o futebol português não precisa de lufadas de ar fresco. O futebol português precisa de quem não tenha medo e, sobretudo, de quem tenha demonstrado qualidade, não ter medo, ser independente, ser autoritário, é óbvio, ser um líder, ter carisma e ter visão, que é coisa que não foi sempre, foi quase sempre falhou no Sporting Clube Portugal. Bruno Carvalho, já que ele disse que se sente injustiçado também pela opinião, não é uma questão de sentir injustiçado, mas permita-me só apenas fazer uma pergunta. Acredita que o que demonstrou de forma pública há cerca de 5 anos, se tivesse sido demonstrado por outra pessoa, poderia ter outro tipo de dinâmica, de outro tipo de alcance? Bem, nós vivemos, eu agora a resposta politicamente correta era assim, não, porque sendo qualquer pessoa ligada ao Sporting, não iriam ligar nenhuma. Eu vou-lhe dizer o seguinte: se aquilo que tivesse sido feito por alguém combinado, alguém do Sporting, combinado com o próprio Sport Lisboa Benfica, para ser logo de imediato rebatido e resolvido, sabe que às vezes as estratégias deixamos alguém lançar, mas já está tudo combinado para que o assunto venha à lume e depois seja resolvido. Foi um bocadinho como a casa de luxo de Frederico Varandas. Ele próprio faz sair o leak, mas já estava resolvido porque tinha sido antes de ser presidente. Portanto,
são estratégias de comunicação brilhantes. Acho que podia não ter sido criticado se tivesse sido uma estratégia montada com o próprio Sport Lisboa e Benfica, que é um dos erros gravíssimos que o Sporting tem há décadas. Mas não ia dar em nada. Portanto, era uma estratégia, a pessoa passava por magnífico, mas depois eu até tentei, mas não deu em nada, mas aquilo já estava tudo consertado. Por isso, acho que sendo independente, não submisso, leal aos seus princípios, leal à sua educação, leal às suas regras e valores, teria sempre o mesmo efeito, porque eu continuo a dizer, já saiu a lista de juízes, já foram já foram funcionários judiciais também. A questão da arbitragem voltou em foco. Já foram os jogadores que vieram denunciar o Malachau. Falta a lista de jornalistas. Falta esse abanão na sociedade, que é falta a lista de jornalistas. E quando sair a lista de jornalistas que também recebiam bilhetes, talvez as coisas comecem a mudar, porque o jornalismo tem uma missão sagrada que eu respeito. Mas eu não sou jornalista e conheço muito jornalista que a respeita, mas infelizmente eu vou só me cingir, já nem vou para o resto, independentemente de também ter a minha opinião, mas vou-me cingir só ao desporto. Infelizmente são poucos aqueles que respeitam os seus princípios e as suas regras, regras de imparcialidade, de isenção, de rigor, de informar. As pessoas cada vez mais jogam no jogo das palavras, jogam no jogo dos interesses, cada vez mais a comunicação social é menos independente, está dependente de interesses, está dependente de grupos económicos, está dependente de grupos que têm negócios com grandes instituições ou com líderes de grandes instituições, e estamos a falar de negócios de milhões, que depois um favor é pago com outro favor. Talvez quando sair a lista dos jornalistas isto tenha o último abanão possível. Talvez quando sair essa lista tenha o último abanão possível. Mas digo-lhe uma coisa, já estivemos muito mais longe, porque até eu chegar ao futebol português, é engraçado, verifique, até eu chegar ao futebol português, nada disto aconteceu. E era impensável. Mesmo que não deem nada, que os vouchers não deem nada, que os e-mails não deem nada, que a Operação Lex não deem nada, que o Malachau não deem nada, desculpa, que a Rota do Atlântico não deem nada, que nada deem nada. Isto era impensável. Isto é o trabalho visível do que foi feito e das consequências que continuam a trazer. Portanto, não há dúvida que deixei uma marca e que o meu regresso ao futebol e à presidência do Sporting vai marcar ainda mais essa diferença, porque o Sporting nunca vai conseguir atingir os seus objetivos enquanto não perceber que não é um mero problema estrutural, apesar de o ser e grave, não é um mero problema financeiro, apesar de que estas pessoas que lá estão o transformaram outra vez num assunto grave, é um problema também de sermos um clube independente, autoritário, fiel aos seus princípios, e os seus princípios têm que ser a luta pela verdade desportiva e a luta pela justiça. Nós somos uma instituição de utilidade pública, não somos uma brincadeira. Temos uma missão também a cumprir. Temos um dever de cumprir essa missão. Bruno Carvalho, enquanto andarem a brincar, não chegam lá.
Deixa-me apenas dizer-lhe que estamos próximos do sinal horário, evidentemente que vou-lhe pedir também um comentário em relação à posição tomada oficial por parte do Benfica, pouco tempo depois da notícia da TVI. O Benfica emitiu um comunicado, passo a citar de forma muito sucinta, a respeito de uma peça divulgada na TVI que promoveu o Jornal do Domingo. O Benfica esclarece que não foi notificado de qualquer inquérito judicial, acha curioso e significativo o timing da peça e termina o comunicado dizendo que aproveita para relembrar que o designado caso dos vouchers está encerrado. Que comentário lhe merece esta posição, Bruno Carvalho? Olha, merece-me logo um primeiro comentário que era: eu, se fosse funcionário do Benfica e próximo de Luís Filipe Vieira, estava a tremer. Já tramaram o Paulo Gonçalves, não sei agora quem é o próximo. Portanto, eu, se fosse funcionário, é o primeiro da leitura do comunicado, eu neste momento, se fosse funcionário do Benfica e próximo de Luís Filipe Vieira, pedia admissão e fugia para um sítio qualquer, porque nós sabemos que o presidente do Benfica nunca sabe nada, nunca viu nada, teve sempre o azar, bateu-lhe à porta. Sinceramente, nós é o que eu digo, houve uma pessoa no Sporting presa 9 meses por não sei quantas gramas de cocaína que nem estavam na posse dele, estavam lá na casinha da Juventude Leonina, lá perdida por um sítio qualquer. Teve preso 9 meses. Foram apanhados 9,5 kg ou qualquer coisa do que é que foi. Lá vai o motorista, pumba, foi o motorista. No caso de como era ligado para o Sporting, quem é o líder disto tudo? É o Nuno Mendes, pumba, preso. Quem é o responsável do Benfica? Esse não toca. Pronto, foi o motorista. Depois veio não sei o que, Paulo Gonçalves. Eu agora fugia. A primeira coisa que eu fazia era, se fosse funcionário do Benfica, fugia. Fugia porque alguém vai pagar por esta suspeita, alguém vai ter que dar a cara por esta suspeita. É a primeira coisa. Sobre o facto de não terem sido notificados... Bruno Carvalho, não quero apressar, mas estamos próximos do sinal horário. Um minuto, quanto ao facto de não terem sido notificados... eu vou lhe dizer uma coisa: eles acharam tanta piada ao processo de Alcochete e à golpada, onde, pelo que está escrito nos e-mails, eles meteram o dedo, acharam tanta piada àquilo. Eu também tive 2 anos para falar e, no entanto, fui detido, fui enxovalhado. Costuma-se dizer que há aquela coisa que o karma é uma coisa que tem muita força. Não fiquem assim tão atrapalhados, porque não acontece só aos outros. Quer dizer, nós, quando nos rimos muito da situação dos outros, e que, se lermos pelos e-mails, até ajudaram a que acontecesse, não foram notificados. Eu também não fui notificado. É a vida. Eu continuo a dizer, o meu comentário o meu conselho aos funcionários do Benfica: demitam-se todos e fujam, porque um deles vai ser culpabilizado de certeza absoluta, porque Luís Filipe Vieira, e aqui digo em primeira mão na Rádio Estádio, não tem culpa de nada, nunca soube nada e está prestes, vou voltar a repetir o que eu disse há uma série de anos, a conseguir o seu lugar de beatificação e a seguir a santo. E bem o merece por tudo isto que tem penado, e dou-lhe toda a razão de chorar pela OPA, porque se me tivessem tirado os milhões que lhe tiraram a ele, eu também chorava, mas chorava baba e ranho. Bruno Carvalho, obrigado por ter estado connosco na antena da Rádio Estádio. Obrigado, é sempre um prazer. Um forte abraço a todos.